4h17, vamos para a nossa entrevista da tarde desta segunda-feira. Todo mundo teve como um dos referenciais na inflação de 2 dígitos aqui no Brasil o quanto que ficou mais caro abastecer o carro, né? Quem trabalha principalmente com carro, esse então nem se fala. Seja com gasolina, com etanol, com diesel, todo mundo foi impactado. Alguns de uma maneira que quem trabalha com aplicativo, por exemplo, citando apenas uma das referências, para quem precisa e tem que colocar na conta final do lucro ou do prejuízo o valor do litro que vai no tanque do carro, o cara do aplicativo teve os rendimentos jogados quase no chão, né? Com uma necessidade absurda de gerar outras economias para poder valer a pena, cancelando corridas curtas, entre outras coisas, o que não é legal, evidentemente, para o consumidor. Então, o tema valor do litro do combustível esteve na pauta de todos ao longo de todo o ano. E também, do outro lado, muitas vezes interlocutores do governo falando da responsabilidade de governadores no preço final do combustível. E aí saiu a notícia que os estados decidiram descongelar o ICMS dos combustíveis a partir do mês de fevereiro. Para falar sobre esse tema, nós estamos com Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Oi, Héctor, como vai? Boa tarde. Oi, Ronaldo, boa tarde. Olá, Zaidan, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Héctor. Seja bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece, da Rádio Bandeirantes. Ô, Héctor, esse descongelamento vai causar ou pode causar que tipo de efeito em um combustível em que o consumidor só fez vista para crescer, nunca para cair ao longo desse período? Todos os anúncios de redução foram ínfimos, já os de aumento foram muito importantes na conta final de todos que fazem uso do automóvel, do caminhão, quem usa transporte aqui no Brasil, Héctor. A má notícia é que o preço vai subir de novo, né? O ICMS ele é um percentual que foi congelado lá em novembro. De lá para cá, o preço da gasolina e do diesel subiram. Consequentemente, a hora que você solta esse percentual, ele vai ter uma contribuição altista aí a partir de fevereiro. Então, preço da gasolina para cima, preço do diesel para cima, algo que já está em patamares de fato elevados, vai ganhar mais uma contribuição para cima e vai pressionar a inflação, né? O impacto direto que você citou, Ronald, ele é muito relevante, no bolso das pessoas, principalmente quem trabalha com isso e tudo mais. Mas a gente esquece deliberadamente, né, muitas vezes, do transporte de bens e produtos, né? O alimento, a alface, o tomate, a couve, o feijão, a carne, tudo isso é transportado com um caminhão que usa diesel. Então, o encarecimento do frete e os efeitos secundários aí sobre a inflação, que por vezes chegam a ser maiores, ter contribuição maior, inclusive, do que o impacto direto no bolso das famílias. Héctor, o Arthur Lira deu uma bronca nos governadores aí. É claro que há um embate político no meio disso tudo, é o pano de fundo, eleições inclusive, mas ele usa um argumento que aliás o beabá é simples e incontestável. Se você tem um percentual em cima de um preço, se o preço sobe, mesmo você não subindo sua participação relativa, mesmo não subindo o percentual, você vai ganhar mais, em termos absolutos, porque você tem um percentual em cima de um preço que subiu. Então é claro que os estados estavam arrecadando mais, sim, com o aumento do preço. Primeiro, eu queria saber de você se o congelamento, se ele é mantido, porque ele durou quase nada, ele teria um impacto no preço futuramente? Não mudaria nada, porque o preço subindo, os governadores arrecadariam mais. E segundo... Então, desculpa, Zaidan. Imagina. Segundo, a gente sabendo que a origem do problema, pelo menos parece ser a dolarização dos preços pela Petrobras, se essas promessas de alguns candidatos de que vão desdolarizar o critério de preço da Petrobras, se isso é execuível, se isso é realizável. Vamos lá. Primeiro, né, eu concordo plenamente com você que hoje o embate ele é muito político, né? Nós entramos no ano eleitoral em 2021, 2022, agora
tudo pega fogo, vai ficar aquele jogo de empurra, governadores querendo empurrar a conta para o Congresso fala do Executivo, as casas estão, né, o Arthur Lira empurrou também uma parte dessa bronca para os senadores, então tem muito de político aí, e no final das contas o consumidor fica só olhando, né? Não durou nada o congelamento do ICMS. O problema é o que você citou, nós estamos numa trajetória do petróleo e, consequentemente, da gasolina ascendente, está subindo. Não tem um percentual de algo que está subindo, continua subindo, né? E a gente só veria um alívio mais do que proporcional a partir do momento que isso começasse a cair. Inclusive, essa era uma das críticas, né? Se você congela durante muito tempo, principalmente num momento de pico, o ICMS, a hora que você tem um alívio, você não tem um alívio proporcional, né? Você vai estar com isso congelado, aí você precisaria liberar. Do que dá para ser feito, né? O que dá para ser feito no curto prazo é algo que, de fato, a gente vem criticando bastante e que mexe bastante com a saúde fiscal dos estados. Porque a organização de arrecadação dos estados, ela conta com a contribuição de gasolina. E conta, inclusive, com esse superávit, com esse avanço no caixa, né? Uma vez que você tem uma carga tributária de ICMS elevadíssima sobre esse produto e outras coisas deixam de ser cobradas. A gente não pode se iludir. Mas um alívio momentâneo nesse momento de calamidade, talvez fosse interessante, né? A manutenção do congelamento, até mesmo um alívio. Algumas localidades tiveram uma redução de ICMS e tudo mais, né? Mas aí também tudo acaba girando em ano eleitoral, vira combustível para se alimentar aí uma briga política, porque vão falar que é populismo, não tem sustentabilidade e tudo mais. A ideia do fundo para compensação de combustíveis é uma ideia que já há muito circula aí, ele inclusive está instituído, né? Mas por enquanto precisa ver a operacionalidade dele, né? Muita ideia, mas pouca coisa no papel e muito menos em prática, né? E no final das contas vai se protelando aí mais uma vez esse problema que gera impacto relevante no bolso do consumidor. A minha expectativa é que quando o petróleo começar a cair, se cair, a gente veja um alívio proporcional. Com relação ao dólar, é difícil você ter uma fórmula, né? O dólar ele reflete muito a saúde fiscal do Brasil e hoje nós temos um esfacelamento do arcabouço fiscal. O que significa isso? A partir do momento que você abre espaço no teto de maneira artificial, com precatórios, você reprecifica a trajetória de dívida. E a trajetória de dívida é a capacidade do Brasil de pagar as suas contas. A gente estava diminuindo a dívida no início de 2020 e agora a gente está crescendo essa dívida. Mas teve a pandemia. A pandemia ela gera gastos excepcionais que fariam com que a dívida saltasse, mas não que mudasse a trajetória. Infelizmente, esse esfacelamento do arcabouço fiscal está fazendo com que a gente assista a trajetória da dívida bruta sair dos 70 para 80, 90 em menos de 5 anos. E isso é extremamente prejudicial. Agora, o eleitor deve receber como? Porque, é claro, a linguagem eleitoral ela é muitas vezes bem simples, sem entrar em pormenores. O sujeito faz uma promessa ali chamativa, às vezes até arrebatadora, como panaceia de um problema. Mas como é que o eleitor deve receber a simples ideia, que não é esmiuçada, apenas é jogada, de que essa relação entre o preço dos combustíveis e o dólar será interrompida se A ou B ganhar a eleição? Isso não é realizável, então. Sempre haverá uma relação com o câmbio, né? Sempre haverá uma relação com o câmbio, porque é uma commodity internacional. Aquela máxima de que não existe almoço grátis é o que a gente tem que levar no bolso, né? Hoje nós estamos num momento de equilíbrio, ou seja, o que é um momento de equilíbrio? Não quer dizer que não esteja num momento de elevação de preço, quer dizer que tem gente que está pagando, a população, e tem gente que está recebendo aí quem vende petróleo.
Agora, num segundo momento, você vai quebrar a relação de equilíbrio. Quem é que vai pagar essa conta? No final das contas, será que não vai ficar mais caro para o consumidor? Me pergunta, como é que vai ficar mais caro para o consumidor se vai tirar o dólar? Vou dar um exemplo aqui. A hora que você tira o dólar e você trata com o custo lá da distração da Petrobras, você abre margem para algo que é chamado arbitragem. O que significa isso? Se a Petrobras está vendendo muito barato aqui, alguns agentes eles entram no mercado para exportar combustível. Simples assim, porque lá fora estão pagando mais. E a própria companhia deixa de ganhar, uma companhia que tem capital aberto, ela deixa de ganhar o que poderia ganhar por praticar esse subsídio. E aí pode gerar um desabastecimento. Ou seja, uma alteração na política de preço teria que vir acompanhada também de um fechamento do mercado, né? Não dá para deixar de tal maneira. Só que esse fechamento, ele é saudável a partir do momento que você tem uma reserva e é autossuficiente na produção. A hora que você inverte isso, tem algum problema, acontece alguma coisa em termos de extração e tudo mais, até mesmo de tecnologia, você vai ter que reverter esse fechamento, aí vai virar uma mão de via única, né? E aí provavelmente os players internacionais vão cobrar a conta de o Brasil ter desabastecido algumas localidades. Então, é uma linha tênue, é um equilíbrio. Se nós tivermos uma alteração nesse equilíbrio, alguma pessoa fala, olha, não vai ter mais o dólar, a gente tem que saber que alguém vai pagar a conta, não tem almoço grátis. Tori, sempre relacionam a questão da dolarização de determinados preços, do combustível é notório, e também, automaticamente, eu ouço aquelas histórias de, mas o preço da gasolina no Brasil, em dólar, é parecido o preço com outros lugares do mundo, ali, então, proporcionalmente parecido. O grande problema é que o brasileiro está ganhando mal pra caramba e há muito tempo não ganhava tão mal. O dinheiro que vem no fim do mês valia tão pouco para aquilo que ele precisa consumir, e aí quando você relaciona isso com preços dolarizados, fica mais evidente ainda? Perfeito, é a paridade de poder de compra, né? A capacidade a grosso modo, quem já teve a oportunidade de ir para o exterior sabe que 100 unidades da nossa moeda não compram nada em 100 unidades das moedas dos Estados Unidos, da Europa, esse tipo de coisa. Então, assim, os 100 reais vale muito menos do que 100 dólares, do que 100 euros, né? E isso é uma realidade. Então, assim, a hora que você traduz isso, vamos fazer uma relação. Aqui custa 2 dólares o litro, 1 dólar o litro, aqui nem lá nos Estados Unidos. Sim, mas o nosso salário mínimo aqui ele é 100 dólares, 200 dólares, é uma capacidade de compra muito menor, né? Então, é de fato uma relação bem difícil. E num mercado que a gente tem um oligopólio, né? Então, vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos? Vamos, tem mais de 500 empresas que tiram petróleo da terra lá nos Estados Unidos, tiram de xisto betuminoso, tiram de profundidades, tiram do alto mar, tiram de um monte de lugar. Aqui no Brasil, no final das contas, é só a Petrobras, é um oligopólio, não é um monopólio formal, né? Não, mas é um oligopólio no qual a Petrobras é o grande player. Então, assim, essa comparação, de fato, é uma comparação injusta. Nós precisaríamos, para poder comparar de maneira efetiva, quebrar esse monopólio, gerar incentivos a novas empresas, para aumentar a concorrência, mas isso que a gente está falando desde quando? Desde 80? Desde quando a Petrobras foi fundada? É uma história que a gente escuta que a concorrência no mercado de petróleo, no mercado de um produto A ou B, precisa ser estimulada aqui no Brasil e fica sempre para o futuro. Por quê? Porque os frutos disso, eles não são colhidos a cada 4 anos. É algo que vai demorar 10, 15 anos até o Brasil conseguir ter uma equivalência, ter uma concorrência equivalente ao que você tem lá nos Estados Unidos, né? Então, de fato isso, esse é o problema, você comparar o Lé com o CREA aí, só que não é comparável, né? Tori Sanches, economista da Ativa Investimento. Tori, um grande abraço, muitíssimo obrigado pela atenção costumeira aqui com a Rádio Bandeirantes, até uma próxima. Ronald, obrigado, tchau Zaidan, um abraço. Valeu. Um abraço.